Vamos estudar nosso Espiritismo. Nós que somos adeptos da doutrina, vamos iniciar então hoje esses vídeos, onde eu vou estar enviando o link para vocês, já que não estou conseguindo fazer lives. E fica então o link para que vocês assistam, nos horários que vocês puderem, ou no horário que puder. Nós vamos dar continuidade aos estudos que temos no grupo. Hoje, quarta-feira, os estudos do livro Plenitude, terceiro volume da série psicológica do Espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos nele, no caso, no 5º capítulo, que é Caminhos para a Cessação do Sofrimento. E vamos iniciar, ou melhor, continuar também com o Livro dos Espíritos, a partir da questão 116, da parte 2ª, capítulo 1º. Vamos orar e iniciar então este estudo. Deus, nosso Pai, estamos aqui buscando a Tua inspiração para realizarmos o estudo do melhor modo possível e transmitirmos através das inspirações que vêm tanto das lembranças dos conhecimentos que temos ao longo desta vida, quanto dos conhecimentos que podem vir fluindo de vidas anteriores. E pedindo a Tua bênção a todos do grupo, pedindo os bons fluidos de toda a equipe espiritual que nos assiste e que por nós vela. Que o Senhor nos abençoe e ampare ao nosso Brasil neste momento em que estamos também envolvidos neste ambiente de pandemia. Que todos possamos receber do mais alto as forças e o conforto necessário para este momento. Assim seja. Vamos então ao estudo e hoje nós vamos encerrando então o 5º capítulo do livro Plenitude, do Espírito Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Pereira Franco, que é Caminhos para a Cessação do Sofrimento. Não diz Joana de Ângeles: distinguir-se por meio dos gestos incomuns, desconhecidos, é forma de buscar a iluminação mediante o concurso da realização de tudo quanto internamente se conjuga para esse fim. Quem acumula um tesouro tem em mente aplicá-lo em finalidades específicas. Se portador de sabedoria, pensa em multiplicá-lo ao tempo em que o investe, escolhendo os empreendimentos mais rentáveis, seja do ponto de vista econômico, assim como de retribuição emocional. Com essa atitude, promove o progresso, gera oportunidade de serviço e dignifica as vidas que antes estavam sob a ameaça do desespero e da inutilidade. Da mesma forma, os recursos espirituais e emocionais elevados devem ser canalizados para as atividades incomuns, superiores, as quais nem todos se atrevem a realizar. As ações incomuns variam desde os contributos materiais valiosos, irrigados de amor e de ternura, até os gestos extraordinários do silêncio ante as ofensas, do perdão, as agressões e do esquecimento do mal. Todo aquele que dilui as forças negativas, que teimam por obstruir o avanço, utilizando-se do detergente do amor, evita contaminar-se, e de já visitado por elas, liberta-se, fazendo com isso que cessem as causas e desapareçam os sofrimentos. O campo mental indefeso faculta que as farpas do mal aí proliferem, infestando a área com resíduos pestíferos,
responsáveis por males incontáveis. A defesa em relação aos fatores perniciosos é somente possível quando a irradiação de energias saudáveis vitaliza a organização psíquica, que reflete as aspirações do espírito, resguardando-a das agressões externas, não gerando pensamentos destrutivos nem acumulando vibrações perturbadoras de ódio, medo, ciúme, rancor, mágoa, concupiscência. Não se faz vítima dos conteúdos internos degenerativos. Esse estado interior impulsiona os atos incomuns superiores, passo próximo da iluminação. Somente iluminando-se, o homem supera todas as dores. Erradicando-lhes as causas, resguarda-se de agressões destrutivas. A iluminação resulta do esforço, da busca íntima do ser profundo, opção de sabedoria que é, em relação ao ego, que prevalece no mapeamento das aspirações humanas mais imediatas, portadoras de distúrbios vitais e fragorosas derrotas na luta que é a breve existência corporal. O desenvolvimento da chama divina, imanente em todos os seres, merece todos os sacrifícios e empenhos, a fim de que arda em todo o seu esplendor, vencendo as teimosas sombras, que são a herança demorada das experiências nas faixas primitivas do processo inicial da evolução. A verdadeira iluminação promove o homem que, superando as contingências limites da existência carnal, da estância carnal, anula todas as causas de sofrimentos, fazendo-as cessar. Já não necessita da dor para alcançar metas, pois o amor lhe constitui a razão única do existir, em sintonia com o pensamento divino, que o atrai cada vez com mais vigor para a meta final. Vamos aqui então explanar um pouco, como nós fazemos lá no grupo, e para nós estarmos interagindo, depois que eu postar o link no grupo específico do WhatsApp, vocês podem tanto comentar aqui nos comentários do vídeo, mas de preferência que seja lá no grupo do WhatsApp para que nós estejamos interagindo, lá no grupo, a fim de estarmos todos estudando em conjunto. Joana fala a respeito de gestos incomuns, desconhecidos, e diz que este gesto é forma de buscar a iluminação mediante o concurso da realização de tudo quanto internamente se conjuga para esse fim. E o que é que internamente se conjuga para esse fim? Ela diz o seguinte: quem acumula um tesouro tem em mente aplicá-lo em finalidades específicas. Se portador de sabedoria, pensa em multiplicá-lo ao tempo em que o investe, escolhendo os empreendimentos mais rentáveis, seja do ponto de vista econômico, assim como de retribuição emocional. Com essa atitude, promove o progresso, gera oportunidades de serviço e dignifica as vidas que antes estavam sob ameaça do desespero e da inutilidade. Quantos empreendedores nós vemos no mundo, não é? Quantas pessoas que, a partir de ideias simples, conseguem alavancar o progresso para o mundo. Quantas pessoas que, em momentos de inspiração, em que estão a descansar praticamente, e lhes vêm sonhos ou lhes vêm durante um descanso após o almoço, ideias que fazem com que a humanidade venha a progredir em diversos processos. Por exemplo, o velcro, tem uma história, eu não sei relatar agora, de que foi observando determinado processo da natureza que o criador do velcro o fez. E isso modificou determinadas produções industriais de certas roupas. Físicos como Einstein, mentes geniais, também em momentos que estavam
a descansar tiveram seus insights, né? E tiveram assim a concepção, no caso do Einstein, teve assim a concepção da teoria geral da relatividade, que veio a abalar o mundo da física, e abalando o mundo da física, abalando também a nossa compreensão em relação ao que é a matéria. E isso também faz com que, tanto do ponto de vista econômico, como de retribuição emocional, no sentido de fazer com que as pessoas, estando bem a partir de uma nova tecnologia, de um novo formato de roupa, de uma consciência maior do que representa a matéria na nossa vida, tenhamos assim uma retribuição emocional no sentido de satisfação. Da mesma forma, os recursos espirituais, continua Joana de Ângeles, e emocionais elevados devem ser canalizados para as atividades incomuns, superiores, as quais nem todos se atrevem a realizar. As ações incomuns variam desde os contributos materiais valiosos, irrigados de amor e de ternura, até os gestos extraordinários do silêncio, ante as ofensas, do perdão, as agressões e do esquecimento do mal. Às vezes a gente considera que seja muito fácil para uma pessoa rica, por exemplo, neste momento que estamos vivendo no nosso país, doar dos seus bens materiais. Será que realmente é fácil? Será que por trás dessa doação não há um apego muito grande? E isso faz com que seja um ato incomum, tal criatura ainda apegada a valores materiais, a dinheiro, falo valores aqui no sentido econômico mesmo, a dinheiro, ela não esteja aí realizando um ato incomum e ao mesmo tempo grandioso. Porque pensa no outro, né? Essa pessoa teve empatia, teve a capacidade de pensar no outro e então realizar um bom ato de generosidade. Também ela coloca aqui, né, gestos extraordinários do silêncio ante as ofensas, do perdão às agressões e do esquecimento do mal. Difícil. Isso não é nada fácil, porque quando nós somos ofendidos, especialmente quando se ofendem pessoas que são próximas a nós, que nós gostamos muito, nós tomamos essas dores, né? E nós ficamos realmente muito abalados, né? Que filho que ama uma mãe que não vai ficar ofendido, ofendida, né? Um filho, uma filha, com alguém colocando mentiras ou colocando aquela mãe em uma situação completamente para baixo, completamente amoral, né? E também às vezes situações até imorais, e que aquele filho, aquela filha sabe muito bem do caráter da mãe, que a mãe não realizou aquilo. Isso realmente traz um abalo, e um abalo a ponto de poder fazer com que esse filho ou essa filha não queira mais falar com determinadas pessoas que porventura tenham isto feito. Ou até falam, mas ficam não só com os dois pés atrás, mas também com as mãos atrás, né? Buscando medir aquilo que será falado. Não é fácil, realmente não é fácil, é um sentimento a nós trabalharmos, né, muito, perdoar aqueles que nos agridem, né? Aquele empregado que ouve do patrão gritos explosivos, não raramente diante de outras pessoas, passando por humilhações, no que até na lei trabalhista do nosso país é chamado de assédio moral. Mas mesmo que ele entre na justiça e ganhe a causa, e o sentimento? Ele destruiu o sentimento dentro dele? Eis essa questão. Será que o empregado conseguiu destruir o sentimento
de aversão ao empregador, e principalmente esquecer o mal. Esquecer o mal é algo forte, né? Porque nós temos memória, e a memória que nós temos não vai fazer com que determinada coisa marcante saia de nós, da nossa memória. Porém, lembro-me de uma palestra do orador e médium Raul Teixeira, que ele é doutor em educação, né? E ele colocou o seguinte: quando se fala de esquecimento do mal, você está falando de dar menos valor àquele ato que nos ofendeu, como um filho que apanhou com a vara de goiaba nas pernas, por exemplo, e não diz de maneira alguma que tem ódio do pai. Ao crescer, muitas vezes até agradece por aquilo. Não que ele tenha gostado de apanhar, de maneira alguma, mas agradece no sentido de, se não fosse aquelas pancadas que levei do meu genitor, de minha genitora, ou dos meus avós, eu não seria hoje o homem, não seria hoje a mulher que sou. E não foi o ato de bater que promoveu isso, mas sim ter levado aquele menino, aquela menina, depois de crescidos, a refletir a respeito e perceber onde se equivocaram. Então isso seria uma possibilidade de nós fazermos o esquecimento do mal. Ela continua: tudo aquilo que dilui as forças negativas que teimam por obstruir-lhe o avanço, utilizando-se do detergente do amor, evita contaminar-se, e de já visitado por elas, liberta-se, fazendo com isso que cessem as causas e desapareçam os sofrimentos. Quer dizer, esses sentimentos de esquecimento do mal, de perdão das ofensas, perdão às agressões, silenciar ante ofensas recebidas, faz com que nós possamos fazer desaparecer os sofrimentos, porque as causas envolvidas vão desaparecer no momento em que nós não dermos mais guarida para elas dentro de nós. Haja exercício para nós realizarmos isso diariamente. O campo mental indefeso faculta que as farpas do mal aí proliferem, infestando a área com resíduos pestíferos, responsáveis por males incontáveis. Isto é, se nós estivermos sem defesa mental, se nós estivermos realmente abalados emocionalmente diante das ofensas, das agressões, do mal que nos é feito a pessoas que nós consideramos muito, que nós amamos, as farpas do mal aí proliferam. O que isso quer dizer? Os pensamentos maléficos, os nossos pensamentos que começam a seguir em direção completamente avessa a atos de bondade para com aquele ser que nos ofendeu, que nos agrediu ou cometeu um mal em relação a pessoas que nós amamos. E ela vai continuando aqui falando o seguinte: a defesa, vamos ver qual é a defesa que temos para isso. Ela coloca situações, mas também nos traz situações em que podemos nos defender. Isso é muito importante. A defesa em relação aos fatores perniciosos é somente possível quando a irradiação de energias saudáveis vitaliza a organização psíquica, que reflete as aspirações do espírito, resguardando-a das agressões externas, não gerando pensamentos destrutivos, nem acumulando vibrações perturbadoras de ódio, medo, ciúme, rancor, mágoa, concupiscência. Não se faz vítima
dos conteúdos internos degenerativos. À medida que nós, então, colocamos saudavelmente pensamentos positivos, que nós buscamos não dar atenção àquilo que é negativo, aquilo que vai internamente nos degenerar, nós fazemos um exercício de pensarmos o contrário. E aí não teremos essas vibrações perturbadoras. Não vamos acumulando essas vibrações perturbadoras de ódio, medo, ciúme, rancor, mágoa, concupiscência. Não se faz vítima, então, dos conteúdos internos degenerativos aquela pessoa que passou por irradiações de pensamentos maléficos e de ações, também movidas a ponto de lhes produzirem mal. Sobre essa situação que a Joana fala aqui das palavras vibrações, é muito comum, hoje nós ouvirmos, e no meio espírita é muito comum, no meio espiritualista em geral, a questão de vibrações e frequência de vibração. Na física, abrindo parênteses para nós explicarmos isso, para não cairmos em misticismos, não cairmos em exageros, já que nós estudamos de acordo com conceitos científicos. O que é vibração? Qual o conceito na física para a vibração? Vibração ou oscilação é qualquer movimento que se repete, regular ou irregularmente, dentro de um intervalo de tempo. A frequência de vibração é medida em Hertz. O Hertz é a medida que ela corresponde a menos de um segundo. E aí há aquelas escolas, há determinados espiritualistas que falam a respeito de que se nós vibrarmos tantos hertz, se a pessoa está vibrando em 500 hertz, ela está tendo uma vibração de amor maravilhosa. Primeiro, não se medem emoções. Não tem como medir isso. Segundo, também não há equipamentos que meçam a frequência do nosso espírito. Não digo nem do perispírito, falo do espírito, porque vem do espírito as emoções, vem do espírito os pensamentos. E aí há uma coisa muito incoerente nessas falas que colocam que se nós vibrarmos 400, 500 Hz estamos vibrando em amor, se nós vibrarmos 700 Hz estamos vibrando amor ágape, estamos aí abraçando toda uma nação ou um grupo imenso de pessoas. Estudos, por exemplo, segundo o autor Vendram, que tem artigos no site Cielo, também páginas outras no Google, páginas verdadeiramente científicas, Eu gosto de usar o Google acadêmico, gosto de ir ao site Cielo, gosto de ir na biblioteca digital de teses e dissertações para ver os estudos, artigos científicos. Eu não sou cientista, então fazer uma meta-análise para mim é muito difícil, porque se pegam aí 2.000, tem cientistas que lêem 10.000 artigos e ao final de seus estudos, suas pesquisas, vai chegar a uma conclusão, se aquilo tem um valor ou não, ou se ainda precisará de mais estudos. É muito difícil fazer ciência, é muito difícil mesmo. E no Vendram, por exemplo, ele coloca o seguinte, que dos tipos de vibrações transmitidas ao corpo humano, ele distingue em dois tipos. Primeiro, vibrações de corpo inteiro, que correspondem a baixas frequências, com elevadas amplitudes, mais acentuadas entre 1 e 80 Hz, que provocam lesões nos ossos, articulações e tendões, sendo que as frequências entre os 30 e os 300 Hz provocam doenças cardiovasculares. Segundo tipo, vibrações de extremidade ou segmentais, que são as mais estudadas no âmbito ocupacional.
sistema mão-braço, isto é, um movimento, né, que o trabalhador faz movendo máquinas ou movendo-se em determinada estrutura, compreendidas entre 6,3 e os 1.250 Hz, que ocorrem quando da utilização de ferramentas de trabalho. Aqui, a partir de 500 Hz, fala-se que dores de cabeça, problemas gastrointestinais, problemas neuroendócrinos, até problemas no comportamento, né, psicológico, afetam quando se está envolvido em um campo eletromagnético em que há essas vibrações e essa frequência de vibração neste número de Hertz. Né? Em 50 a 60 Hz, por exemplo, há estudos diversos artigos, né, no site Cielo, no site Pepsico, na biblioteca digital de tese e dissertações, né, aí na busca pelo Google Acadêmico, diversos estudos eu li, diversos deles, em que se fala de 50 a 60 Hz, por exemplo. Gestantes que vivem em condomínios que possam estar tendo essas vibrações, por volta de 5 a 7 dias, elas expostas a essas vibrações, têm ocorrido abortos espontâneos, mas que são devidos a esse tipo de frequência de vibração. Então, é bobagem falar que se vibrar 400, 500 Hz se está amando, porque não se está não, pelo contrário, se estaria prejudicando muito ao corpo físico. Além de psicanalista, eu atuo também, né, também no campo da terapia holística, que a Organização Mundial de Saúde coloca como medicina tradicional e complementar. Né? Eu trabalho com homeopatia, com florais de Bach, com hipnose, né? No caso de hipnoterapia, e também com a terapia de vidas passadas. E eu uso a hipnose também para isso, ainda que não seja tão necessário. Mas eu trabalho assim. Então, eu estou falando isso por quê? Porque muitos são os terapeutas holísticos que têm, como eu, nível superior, né, nos seus estudos, e que se perdem por não observarem os aspectos científicos envolvidos em determinadas colocações. Muitos usam o termo quântico, quando, na verdade, estão profundamente enganados, pois que a mecânica quântica, né, que é uma parte do estudo da física, não lida com nada espiritual. A observação é toda material. E quando se fala que o observador, na física, né, o observador interfere no experimento, na física é uma expressão muito duvidosa, colocar observador. Em alguns estudos se coloca um detector, porque não é um ser humano, é uma máquina. Então, dependendo da posição da máquina, dependendo do horário, dependendo do nível de temperatura, tudo isso influencia no observador. No caso, o detector, a máquina que vai observar o fenômeno. É algo completamente diferente. Quem não tem os estudos de mecânica quântica, um mínimo de noções, realmente se deixa levar. Aí vai entrar aí na onda de terapeutas quânticos e será enganado. Então, faço aqui um apelo, aproveitando esse estudo, né, que aqueles que, como eu, também trabalham no campo das terapias holísticas, tenham uma mente mais aberta para os aspectos científicos envolvidos, a fim de não se deixarem enganar e, se deixando enganar, acabarem por enganar outras pessoas. Ok? Fica aí essa reflexão. Continuando aqui, nós vamos colocar. Esse estado interior impulsiona aos atos incomuns superiores, passo próximo da iluminação, isto é,
esse estado interior de não agredir, de estar sempre buscando silenciar, ante as ofensas, perdoar as agressões e buscar dar menos valor ao mal. Somente iluminando-se o homem supera todas as dores. Erradicando-lhes as causas, resguarda-se de agressões destrutivas. A iluminação resulta do esforço da busca íntima do ser profundo, opção de sabedoria que é em relação ao ego que prevalece no mapeamento das aspirações humanas mais imediatas, portadoras de distúrbios vitais e fragorosas derrotas na luta, que é a breve existência corporal. Obviamente, se nós não nos esforçarmos no nosso íntimo, nós não vamos conseguir estar crescendo nesse aspecto. E essa é uma opção realmente sábia, uma opção de sabedoria. Porque se nós deixarmos nos levar pelo ego, obviamente que o ego ele é o presente. E se quer o quê? Se quer desfrutar daquilo que se encontra no presente, conforme aqui a fala da Joana de Ângeles, e buscar aspirações humanas mais imediatas, do tipo vou vencer na vida, vou ser um homem, vou ser uma mulher de sucesso, vou vencer na vida, como se a vida fosse só isso. E aí ela vai continuando. O desenvolvimento da chama divina, imanente em todos os seres, merece todos os sacrifícios e empenhos, a fim de que arda em todo o seu esplendor, vencendo as teimosas sombras que são a herança demorada das experiências nas faixas primitivas do processo inicial da evolução. Isto é, nós precisamos desenvolver aquilo que Jesus Cristo colocou em seu Evangelho. Brilhe vossa luz. Precisamos fazer com que a nossa luz brilhe. Que luz é essa? É uma luz que irradia e vai ofuscar a todos? Não. É simplesmente a presença de Deus em nós. Não mais que isso. E nem teria como ser mais, porque Deus em nós já é tudo. Então, crescer, evoluir, fazer os sacrifícios para que nós venhamos a distribuir essa luz de que modo? Como amor, como perdão das ofensas, como empreender um negócio e empregar diversas pessoas, pensando nas famílias necessitadas, que tendo então homens e mulheres, chefes de família, empregados, não se terá mais fome, mais miséria no país e também colaborando assim com o mundo. E nós precisamos assim vencermos as nossas sombras que vêm, como diz João de Anjos, das experiências nas faixas primitivas que tivemos no processo inicial da evolução. Sombras, segundo o conceito da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, nossas sombras faz parte do nosso inconsciente e é aquilo que nós verdadeiramente não queremos enxergar, porque essas sombras são... A nossa sombra é terrível. Imagina você perceber que é capaz de matar, que é capaz de mentir para alcançar um sucesso, e mentindo, você está destruindo uma ou várias vidas com aquela mentira. São exemplos fortes, mas é a realidade. Então são essas sombras que vêm lá de trás que nós devemos estar vencendo. E ela termina: a verdadeira iluminação promove o homem que, superando as contingências limites da estância carnal, anula todas as causas de sofrimento, fazendo-as cessar. Já não necessita da dor para alcançar metas, pois o amor lhe constitui a razão única do existir, em sintonia com o pensamento divino que o atrai cada vez mais com vigor para a meta final. Isto é, a partir do momento em que
se valorizar mais o campo espiritual e buscar equilibrar esse campo com o material. Como assim com o material? Com as atitudes que temos. Lembram do vídeo que gravei sobre a questão da prece? Então, no caso da maneira de orar, o Espírito Mondô coloca em um Evangelho segundo o Espiritismo, é justamente isso. É buscar fazer com que nós venhamos no cumprimento dos nossos deveres, fazer dele, nesse cumprimento do dever, fazer dele a nossa oração e assim nós estarmos no exercício, nessa caminhada para não cairmos desastrosamente nas malhas da nossa sombra. Terminando aqui o estudo do livro Plenitude, da Joana de Ângeles, como disse e repito, deixe os comentários, pode ser no vídeo aqui mesmo, no YouTube, mas nos comentários desse vídeo, mas de preferência no grupo do WhatsApp, em que deixarei o link para que nós possamos estar estudando a respeito. Vamos agora para o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, capítulo 1, parte 2, Dois Espíritos. Pergunta 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Obviamente que Deus não haveria de ser pior que os homens, não criou nenhum inferno para nenhum de nós ficarmos. Pelo contrário, a partir da lei da reencarnação, nós temos a sua misericórdia e a sua perfeita justiça, a fim de nós, a cada vida, buscarmos crescer e assim também, diante de vidas em que, depois de certo tempo da nossa caminhada evolutiva, lá do início, alcançamos a razão em si mesmo, como a temos hoje, usando o livre-arbítrio para o bem ou para o mal, nós vamos resgatar aí atos que possamos com eles ter ferido algumas outras pessoas. 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. É um bom exemplo que os espíritos superiores deram a Kardec aqui, não é? Que há espíritos que progredem mais ou menos rapidamente. Isso depende de quê? Depende deles, depende de nós enquanto espíritos, né? E assim, uns vão alcançar menos rápido e outros com mais rapidez, porque estarão cumprindo com as leis divinas. E aí ele faz uma pergunta a Kardec. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante, isto é, do que outra rebelde? Obviamente, quando você está estudando e uma criança está rebelde, aquela criança não vai realizar um aprendizado como aquela criança que é dócil. Ela vai realizar um aprendizado com mais dificuldade. Claro que aqui no contexto atual, nos estudos pedagógicos, obviamente que uma educação há de ser feita para cada personalidade infantil, buscando adequar-se a crianças que aprendem com mais dinamismo através de atividades, movimentos, a crianças que já preferem uma quietude, a outras que dentro da quietude gostam de estar
em grupo, outras que não, preferem realmente ficar sozinhas em seus estudos. Outras, tendo dificuldade de se socializar, às vezes se rebelam, se tornam agressivos. Então, isso tem que ser observado pelo educador, pela educadora e também, né, em conjunto com os pais, buscar-se aí uma solução para isso. Aqui nós estamos estudando o Livro dos Espíritos no contexto do século XIX, onde não se havia esse tipo de conceituação dentro da educação. 118. Podem os espíritos degenerar? Isto é, os espíritos podem regredir na sua evolução? Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Para a gente entender isso, é o seguinte: se eu me esforço para realizar o alcance a uma promoção de determinado tipo de atividade, eu não vou querer sair daquela posição. Igualmente, o espírito que alcançou determinada posição espiritual, ele não vai desejar sair daquela posição espiritual para ir e retornar para outra inferior. E Deus, em sua lei, colocou uma fatalidade nessa lei, a evolução, que segundo Charles Darwin pode se dar para cima também para baixo, mas no caso do espiritismo, a evolução espiritual se dá sempre em ordem crescente e não decrescente. Então o espírito não regride, até mesmo pela sua percepção de que ir para um grau inferior é perder vantagens. E principalmente a vantagem de estar cada vez mais se aproximando da pureza. Questão 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Resposta: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Uma nota aqui de Allan Kardec. Pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general, porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores, porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença, enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. É bem interessante essa questão e, obviamente, não vou falar de política, mas vai lembrar política, que eu vou citar dois autores que têm tudo a ver com as questões político-econômicas, né? Mas também questões existenciais. Inclusive, é confundido por muitos como fundador do existencialismo, e não foi, que é o Jean-Paul Sartre, que ele faz uma crítica, então, ao Karl Marx, né, no livro Questões de Método. Eu li, né, eu estudei essa obra, né, como li obras também do Karl Marx, onde no livro Questões de Método ele fala que Marx se equivocou quando colocou o homem apenas no sentido do homo economicus, né, fazendo do homem um produto do sistema econômico no qual ele vive. Marx estava certo? Sim, estava certo neste sentido, porque a economia realmente influencia na vida humana, influencia nos aspectos sociais e nessas desigualdades sociais que vivemos. Porém,
o Sartre fala: desejar que tudo fosse comum, chegar a um comunismo, é que diante somente de observar o homem como fruto de economia, foi o erro do Marx. Aí o Sartre vai falar: o Marx esqueceu que há uma coisa intrínseca ao ser humano, subjetividade, questão de escolhas. Não se pode, num sistema onde tudo é comum a todos, se ter escolhas. Não se pode fazer diferente. E isso faz com que nós estejamos, então, muito preocupados realmente no sentido de realizarmos escolhas para nossas vidas. E se nós não tivermos essa possibilidade, nós nos entediamos, nós não ficamos satisfeitos com o sistema. Por isso que o Sartre vai falar, faltou ao Marx observar essa questão no ser humano, a subjetividade. E aqui em Livro dos Espíritos, eles vêm ao encontro do que Sartre diz, que é justamente isso. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Olha a subjetividade aí. A desigualdade entre eles existente é necessária à sua personalidade. Essa desigualdade que está no espírito, não está neste corpo. O corpo também tem diferença, mas é visível a diferença. Mas o espírito que comanda esse corpo é que gera as suas emoções, que gera os pensamentos, os sentimentos. E cada qual tem um tipo de sentimento, um tipo de percepção. Então, se desejar que se viva numa comunidade sem possibilidade de escolher é realmente algo que não agrada. Por isso que o Pietro Baldi, em suas obras, Pietro Baldi é um filósofo espiritualista, né, da Itália, ele coloca sobre capitalismo e comunismo, já entrando um pouquinho no campo político, eu disse que não iria entrar, acabei entrando, que os dois sistemas tiveram seus erros. O comunismo veio detonando-se por si mesmo, né, desde a época da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, e veio se mostrando falho em manter a sua economia totalmente fechada em si mesmo. Quando países com esse tipo de filosofia abriram-se, começaram a crescer, como a Rússia, como a China, que é um sistema híbrido. Não é? Ali o partido é comunista, o partido do governo. Mas segundo o conceito de Beijing, segundo um analista chinês, um analista econômico chinês, né, e aí ele vai falar com muito mais propriedade, que ele é de lá, o sistema chinês é um misto de comunismo, com socialismo de mercado, com liberalismo no sentido de ser respeitar determinadas decisões individuais, né, de deixar o povo se sentir um tanto quanto livre. Enfim, é um sistema híbrido de economia, não é mais o comunismo em si. Até porque se fosse, a China, se estivesse na era Mao Tse-tung, não estaria sendo a primeira economia atualmente. E eles colocam aqui, né? Acresce ainda que as missões que desempenham os espíritos nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Há uma hierarquia no mundo espiritual e essa hierarquia também traz as suas diferenças, né? Por isso que o Sartre colocou que essa subjetividade ela é importante, o Marx não olhou para ela. Agora tem um detalhe, o Sartre, ao final da vida, ele tornou-se socialista, mas buscando
separar bem essa questão da subjetividade humana. Quando Kardec fala aqui que nem todos os empregados, né, serão funcionários superiores, mas nem todos também colegiais são mestres. Então, Kardec fala que entre a vida social e a vida espiritual tem essa diferença. Enquanto na vida social nós nem sempre vamos conseguir alcançar o objetivo que queremos, mas na vida espiritual nós conseguimos realizar isso. Saímos da vida espiritual, saímos da vida material, para a vida espiritual, né? E lá na vida espiritual nós conseguimos desenvolver cada vez melhor as nossas aptidões, reencarnamos, trabalhamos com elas na matéria e vamos então avançando. Eis a diferença da vida social para a vida espiritual. Questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. E o filósofo Sócrates já dizia: a ignorância é a raiz de todos os males. Então, os espíritos não iniciam-se bons nem maus. Eles se iniciam com a possibilidade de, em determinado momento de sua vida, de sua caminhada evolutiva, fazerem essa escolha. É o que diz a próxima pergunta, inclusive. Questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Obviamente que nós não podemos considerar que os espíritos, eles simplesmente foram criados e já raciocinando, dizendo: eu vou escolher este caminho que é bom e este caminho que é ruim. Simples e ignorantes, como o bebê que nasce para nós nada conhece, que vai, no decorrer da sua evolução fisiológica, neurológica, formar-se enquanto indivíduo, né, enquanto um ser singular. Aí nós vamos ter uma personalidade, vamos ter uma individualidade, né, que carrega uma personalidade formada por diversas coisas. Influência do meio, educação, né, que recebe dos pais, educação social na escola, enfim, questões genéticas, muitas questões do contexto histórico que vive, que também tem a ver com a influência do meio. Isso vai formar a estrutura psíquica daquela criança que está iniciando a sua caminhada. Portanto, não se pode colocar que o espírito já nasce, né, já é criado sabendo que é bem e que é mal. Não, ele não sabe, e a partir de reencarnações e mais reencarnações, ele chega ao Homo sapiens, né, ao Homo sapiens, ao homem que sabe, e assim ele passa a fazer as escolhas e pode escolher um caminho, sim, aí nesse momento de realizar e se manter no mal, talvez por longo período de tempo, como milênios, por exemplo. Vamos hoje, encerrando esse nosso estudo, vamos agradecer a Deus, né, no livro Plenitude. Vamos então para o capítulo 6, que é altruísmo, e em O Livro dos Espíritos permanecemos na parte 2ª, capítulo 1, dos Espíritos, e vamos semana que vem iniciar na questão 122. Deixe seus comentários, preferencialmente no grupo específico do WhatsApp, grupo lá que nós criamos para
estarmos estudando e que nós possamos estar voltados para o estudo, mas também buscando praticar esses estudos, a fim de estarmos nos libertando da ignorância que ainda possamos ter em determinados assuntos, estarmos nos libertando do mal e que possamos fazer boas escolhas. Vamos orar. Deus, nós aqui estamos agradecidos por mais este momento e que as suas bênçãos recaem sobre todos os lares aqui representados e uma vez mais pedimos aqui o nosso Brasil esteja amparado e que as famílias daqueles que perderam seus entes queridos pela Covid-19 possam receber o conforto neste momento e que todos nós, Senhor, possamos estar realizando as ações orientadas pelo Ministério da Saúde, pelos especialistas, os cientistas, os médicos, e assim estarmos protegidos e protegendo a nós, protegendo também a todos os que estão em nosso entorno. Que tenhamos uma boa noite e que possamos, em desdobramento, estar com os nossos queridos guias, seja para estudo, seja para trabalho. Assim seja.